eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos. Jesus, eu te peço que o Senhor aquiete a nossa alma. Jesus, para que todo aquele irmão que chegou aqui com a mente atormentada pelos seus pensamentos, pelos seus problemas, eu peço para que o Senhor aquiete-os agora, Jesus. Jesus, eu te peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que a gente venha receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar essa noite, Jesus. Jesus, que a minha boca venha sair as tuas palavras, Jesus, a tua doce voz, Pai. Por favor, Jesus, eu te peço isso. Jesus, se for necessário mudar tudo, Jesus, tudo que foi estudado, tudo aquilo que foi pensado e orado, o Senhor tem o poder e mude se você quiser, Jesus. Jesus, nós estamos completamente sedentos por Ti, nós somos completamente dependentes de Ti, Jesus, até para Te cultuar, até, Jesus, para Te exaltar e Te adorar, nós dependemos do Senhor. Então, Jesus, cumpra o Seu querer essa noite, cumpra o Seu querer, que todo impedimento, Jesus, todo impedimento que tem roubado a atenção da nossa alma e da nossa mente e do nosso espírito, Jesus, venha ser eliminado e jogado fora agora, Pai, em nome de Jesus. Aquiete os nossos corações, afine os nossos ouvidos para que a gente consiga ouvir o som da Sua voz e tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Boa noite! Bagual, velho. É assim que fala no Sul, sabia? Vocês estão felizes? Estão felizes? O que Jesus tem pra gente essa noite? O que Jesus tem falado no coração de vocês? Vocês sabiam que nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai? Vocês sabiam que foi com as próprias mãos dele que você foi feito? E com o sopro divino e com o sopro dele, ele colocou vida dentro de você? Dizem que a arte sempre se parece um pouco com o artista. Dizem que uma feitura de algo sempre se parece um pouco com quem fez. Ou um filho, uma filha se parece um pouquinho com o papai ou a mamãe. E o tema da mensagem essa noite é: qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu queria ler com vocês não precisam abrir, mas eu peço que vocês mantenham muito a atenção aqui, em todos os versículos bíblicos que serão lidos. Eu tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração, e eu oro para que faça muito sentido para a sua mente, para a sua vida. Amém? Olhem o que diz em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Eu vou ler novamente. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já parou para analisar o quanto você é parecido com Jesus? Você já parou para analisar no espelho ou nas situações do seu dia a dia o quanto você tem se parecido com Jesus?
o quanto as suas respostas, o quanto o seu falar, o seu olhar, o seu andar. Para alguns aí, o seu vestir. Porque outros não parecem nada, né? O que será que Jesus vestiria se ele viesse hoje, né? Nesses dias de hoje, como ele se vestiria? Onde ele sentaria num culto? Que carro ele teria? Vocês já pararam para perguntar isso? Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu... Sabe, na nossa caminhada a gente vai andando, vai vindo na igreja, daí a gente vai frequentar um GC, a gente começa a conviver nesse ambiente de igreja. E daí a gente começa a querer viver as coisas de Deus. E tá tudo bem. Só que antes da gente viver as coisas de Deus, a gente precisa nascer de novo em Deus, de Deus. Antes da gente usufruir da primogenitura junto com Jesus, assim como fala em Hebreus, a gente precisa nascer novamente dele. Mais para frente eu vou ler outros versículos que fortalecem isso. E daí a gente vai desejando viver essas coisas em Deus. A gente vai querendo o que Deus tem pra gente. E daí a gente acha que as obras das nossas mãos mudam o mundo. E daí a gente sai que nem doido, fazendo caridade, bondade. A gente faz campanhas para o Rio Grande do Sul, e eu não estou falando mal disso em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente vai e quer evangelizar todo mundo, e a gente faz e acontece com a força do nosso braço. Enquanto que o que muda as coisas à nossa volta não é o quanto de obras que nós podemos fazer, e sim o quanto da obra de Deus mudou na nossa vida. O que vai mudar no seu redor, na sua vida, na sua família, não é o que os seus braços e sua boca podem falar ou fazer, e sim o quanto da obra de Deus, o quanto que a obra de Deus mudou na sua vida. Ou seja, a obra de Deus, ela faz com que a gente venha a ser parecido com Jesus, com que a gente venha a ser imagem e semelhança de Cristo. Só que para a gente saber se a gente é parecido com Jesus ou não, a gente precisa conhecer um pouquinho mais de Jesus. Então, quem é esse Jesus? Que Jesus é esse que foi apontado pelo Antigo Testamento inteiro? E quando chegou pelos religiosos da época, ele não foi reconhecido. Que Jesus é esse que sempre foi pregado nas sinagogas, sempre foi falado que um dia ele viria, e quando ele veio, confundiu a mente de todo mundo, ou de alguns. Primeiro traço de Jesus que precisa ser impresso na nossa vida. Eu vou falar os traços, vou ler uns versículos e vou fazer umas perguntas. E eu preciso que você guarde essas perguntas no seu coração e responda para si mesmo. Force a sua mente a lembrar situações que te forçaram a exercer esses traços ou não. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Que legal. Jesus é manso. Por que os maridos olharam para as esposas?
Cuidado. Jesus é manso, elas às vezes não. Tô de brinks. Em Mateus 11, 29 fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E aí? Como é que está a nossa alma? Está calma? Está descansada? Está atormentada? Muita informação chegando? As pessoas, quando chegam até você, elas têm encontrado a mansidão de Jesus? Jesus tinha poder para apontar o dedo para os pecadores. Ele não tinha pecado algum. A propósito, teve uma mulher que foi pega em ato de adultério. Ele era o único que podia apedrejá-la segundo a lei. Ele não fez isso. Jesus, ele não passa pano para o pecado. Ele não faz isso. Mas a mansidão dele nos ensina muito. Como você tem sido em situações que talvez induzem a você a responder de uma forma que não seria mansa, que Jesus não responderia dessa forma. Onde está a nossa mansidão? Onde está esse traço de Jesus na nossa vida? Alguns são muito mansos, mas outros, principalmente no trânsito. Jesus é humilde. Filipenses 2, do 6 ao 8, fala assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Novamente eu falo, Jesus tinha pleno poder para vir e pisar nessa terra como um Deus. Ele abriu mão, pisou nessa terra como um homem, como eu e você. E já vou falar mais uma. A humildade dele era grande. Na ceia ele decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Sabe quem que lavava os pés dos discípulos naquela época? O escravo da casa. Não era um emprego tão legal assim. Jesus, ele se colocou nessa posição. Como vai a nossa humildade? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Afinal de contas, eu sou filho de Deus, eu não mereço estar passando por isso. Como anda a nossa humildade perante situações onde, às vezes, a gente pode até dar uma inflada no peito e falar assim: eu sou filho de Deus. Como anda a nossa humildade na hora de pregar o Evangelho para alguém que não conhece Jesus ainda? Nós pregamos como se nós fôssemos os detentores da verdade, como se nós mesmos soubéssemos tudo, sobre todos. Existem pregações que com boca fechada falam mais do que com ela aberta. Cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Jesus é justo. 1 João 2:1 fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Novamente, quando Jesus encontrava os pecadores, o ato dele era de redimi-los, era de religá-los. Ele fez isso com nós. Nós só conseguimos
acessar a Jesus, acessar a Deus e ter o Espírito em nós, porque Ele foi e Ele é o nosso advogado. Nós só conseguimos ter o livre acesso em Deus porque o homem mais justo dessa terra morreu pelo meu e pelo seu pecado. E daí quando nós encontramos alguém que parece ser um pouco injusto, como nós agimos? A gente se prega na cruz por ele? Esse é o nível de justiça de Jesus. A gente morreria por alguém que não é tão bonitinho assim? Que não é tão gente boa? Eu vou apertar o calo dos pais agora. A gente entregaria os nossos filhos por alguém que você não tem tanta afeição assim? Jesus é fiel. Apocalipse 19:11 fala assim: Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi fiel ao Pai. E até o fim, ele foi fiel. Como anda a nossa fidelidade quando as adversidades ou algo que nos desafiam a continuar sendo fiel batem à nossa porta? Nós vemos aí, a gente fala, né, um dia os cristãos vão ser perseguidos, os cristãos já estão sendo perseguidos. E a grande maioria, ela não entrega a sua fidelidade. São mortos, decapitados. Isso está acontecendo hoje, gente. Não é uma historinha para o amanhã. Como está a nossa fidelidade perante situações de perseguição ou algo que vai expor a sua moral, algo que vai revelar um pouquinho mais do seu orgulho, do seu eu. Jesus é amoroso. Em João 15:13 fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se a medida de ato de amor de Jesus é dar a vida por um amigo, então a nossa é a mesma coisa. Afinal de contas, nós somos criados imagem e semelhança dele. E aí? Como vai a nossa entrega e o nosso empenho para salvar um amigo? Para falar das boas novas para esse amigo, para tocar o coração desse amigo? Jesus é perdoador. Lucas 23:34 fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nossa, esse assunto de perdoar é embaçado, né? Eu acho que o maior trampo dos psicólogos é colocar na cabeça da pessoa que o perdão é bom, que o perdão liberta. Jesus estava sendo crucificado e talvez no ápice da sua dor, ele pediu perdão por quem estava crucificando-o. Quem somos nós para não perdoar alguém que nos feriu, que passou a gente para trás ou fez algo que marcou a nossa vida? Mas é difícil perdoar, né? Mas como João falou aqui, existem traços que não são sentimentos. E o ato de perdoar, você não precisa sentir, você precisa executá-lo, você precisa fazer. É um ato, não um sentimento. Ou vocês acham que Jesus sentiu: ai, estou a fim hoje de ir para a cruz,
vou perdoá-los assim. Eu estou sentindo algo diferente. Olha que eu acho que com espinhos na cabeça, açoitado como ele foi, prego nos pés e prego nas mãos, não sei se tem muito sentimento que falaria mais alto do que a dor no corpo que ele estava sentindo. Qual é a dor que te impede de perdoar alguém, de ser liberto de uma dor que nem faça tanto sentido para você? Jesus é sábio. Colossenses 2:3 fala assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se a gente lê a Bíblia da passagem de Jesus aqui na terra, todas as suas parábolas, tudo aquilo que Jesus falou, impressionava até os religiosos, impressionava até os mais estudiosos. Jesus, ele porta a sabedoria. E aí, quando a gente está numa roda de amigos, ou vai dar um conselho para alguém, o que tem saído da nossa boca? Será que as pessoas têm encontrado sabedoria na nossa voz? Será que as pessoas têm encontrado a sabedoria de Deus quando a gente dá uma opinião, quando a gente apenas ouve algo, mas a nossa necessidade de participar da fofoquinha, às vezes fala mais alto? Vocês estão felizes? Eu estou feliz, está feliz, João? Então dá um sorrisinho para nós aqui, então. Um sorrisinho? Dá um sorrisinho. Que legal. Jesus é obediente. Em Hebreus 5:8 fala assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E quando os planos de Deus se desencontram dos nossos? Como que fica a nossa obediência? Eu já falei aqui, não é uma mandinga, mas é um ato que eu acho que faz sentido. No começo do ano, eu geralmente marco algumas coisas que eu desejo que aconteçam, como meta. Se você não faz isso, faça. A gente precisa sonhar, a gente precisa desejar, a gente precisa, sabe? É muito bom. Mas e se Jesus pegar um desses seus planos, talvez o que você mais gosta, e falar assim: não quero, não é o que você precisa, não é o que eu tenho para você? Como que vai ficar a nossa obediência? Como que vai ficar o nosso coração? Permanece obediente ou com a força do nosso braço, eu vou fazer acontecer? Afinal de contas, eu sei fazer acontecer. Sou bom no que eu faço. Jesus está no seu barco mesmo? Ou você está no barco de Jesus? Eu vou falar o que eu prefiro, tá? Eu prefiro estar no barco de Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo que esse barco venha afundar, eu tenho certeza que Ele me fará andar sobre águas. Às vezes a gente busca sentido, né? Jesus está no meu barco, eu estou tranquilo. Tem até partes da Bíblia que fala que Ele estava dormindo no barco, né? E tal. Mas, cara, eu me sinto mais confortável deixando quem sabe navegar. Eu estando no barco dele, do que eu convidando ele para participar dos meus planos, da minha rota, do meu caminho, do que eu decidi viver. Você quer paz para a sua vida? Afunda o seu barco, pula para o barco de Deus e deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Mas a nossa resposta de cada pergunta dessa que passou, ela revela quem nos controla. Em Romanos 8:5 fala assim: aqueles que são dominados pela natureza humana
pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Sabe, das pessoas que ainda não nasceram de novo. Esses dias teve aí o show aí da Madonna, da Dona Madonna, que é uma senhora, né? Arteira ela. Não vou falar que é artista, ela é arteira. Aí todo mundo ficou apavorado. Meu Deus do céu, cara, olha o que ela fez, olha isso, olha aquilo. E é noticiário falando, olha que coisa mais horrível. Gente, de quem vive na carne, já é de se esperar as obras da carne. Não é novidade. Não é um espanto. Sabe aonde pega pra gente? É porque nós vivemos no Espírito. E quem vive no Espírito, espera-se obras do Espírito. Então é por isso que, às vezes a gente chega num lugar, e a pessoa olha assim pra gente e fala assim, nossa, Giovanni, você tem uma energia diferente, você colocou o dedo na tomada, você tem algo diferente, você tem uma áurea. Sei, tem uns que falam que a gente é do 3º milênio. Ou já ouviram aquele comentário? Nossa, mas fulano não é crente? Sabe por que existem essas cobranças de quem fala que é cristão? É porque a medida de quem vive no Espírito, a régua de medir o caráter é mais alta. A régua de medir as respostas de quem vive no Espírito é muito mais alta de quem já vive na carne. As obras de quem vive na carne são obras da carne. As obras de quem vive no Espírito são as obras do Espírito, de Deus. As pessoas esperam ver as expressões de Deus através das nossas vidas, e nós portamos essas expressões. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, um homem se consagrava para poder entrar na presença de Deus. Um homem se consagrava para poder entrar na presença de Deus. Na nova aliança, ou seja, hoje, a presença de Deus habita em nós. Na antiga aliança, não se podia tocar em tudo que era morto, senão se tornava impuro. Na nova aliança, onde a gente toca, torna vida. Na antiga aliança, o Espírito de Deus visitava alguns. Na nova aliança, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Sabe o que aconteceu? Jesus, quando ele veio na terra, ele cumpriu em si mesmo tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava. E abriu caminho e liberou para que a gente pudesse curtir também. Isso, mas cumprir junto com ele. Isso hoje. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Se alguém te perguntar que religião que você é, aí você fala assim, eu sou cristão. Sabe o que você está falando? Olhe para mim, porque eu sou um pequeno Cristo. Assim como Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você, quando você fala que você é cristão, você está declarando com a sua boca que você é um pequeno Cristo e que as pessoas podem te seguir. Só que para as pessoas te seguirem, você precisa ser um imitador de Cristo. Como diz o Douglas Jesus Cop, você precisa ser uma cópia de Jesus. Beijo, Douglas.
Vocês já pararam para pensar, só um adendo aqui, que lá na época de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, tá? Ele estava andando sobre a terra e tal, lá na região onde ele estava. Imagine se Jesus estivesse aqui hoje, na terra hoje. Não foi naquela época, é agora, beleza? Aí, pessoal da mídia social de Jesus, quem dos 12 discípulos será que seriam o líder da mídia social? Quem, João? Não sabe? Tomara que não fosse o Judas, né? Pois é. Judas. Aí ele vai lá e posta assim, ó, Jesus vai estar no Rio de Janeiro. Vocês imaginem como que ficaria a Dutra, né? Para ir até Rio de Janeiro. Imaginem como que ficaria os saídas e chegadas de avião e tal. A gente ia colar, ia ir todo mundo para lá, ia, sei lá, dar um jeito. Ele ia subir na cabeça, daí não ia ter o Cristo Redentor, né? Porque ele, enfim, ia ter outra coisa lá. Daí ele ia ter que subir, talvez ele mesmo ia subir naquele monte lá, ia falar para todo mundo, sei lá. As pessoas precisavam ir até Jesus, naquela época, para receber um toque, para receber uma cura, para ouvir o que ele estava pregando, sabe? Naquela época era assim, era mais físico, quando Jesus estava na terra. Aí Jesus vai, morre na cruz, ele ressuscita, sobe aos céus e derrama o seu Espírito sobre toda a carne. E daí sabe o que acontece hoje? Hoje basta um toque, um falar, um olhar, um abraço de pessoas como eu e você, para que as pessoas sejam tocadas. Olha só, Jesus nem precisou fundar o ministério de mídia. Basta um toque seu, para que um familiar seu sinta Jesus. Basta um toque seu, uma oração sua, para que um familiar seu seja curado. Nós nos tornamos no decorrer da caminhada, a gente se torna a expressão exata de Deus, sabe por quê? Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Olhem o que fala em Hebreus 1:3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Em 1 Coríntios 11:1 fala assim, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então peraí, se eu imito Cristo, o brilho que sai da minha vida é o brilho da glória de Deus. Aí quando as pessoas olharem para você, eu por muito tempo, cara, eu já contei isso aqui para vocês, mas por muito tempo na minha vida eu percorri o mundo tentando encontrar as respostas que nunca preencheram o meu coração. Sabe, não foi dinheiro, não foi nada que um jovem poderia encontrar nessa terra que preenchia o vazio e respondia às respostas que o meu coração tinha. Quando eu conheci Jesus, esse vazio foi preenchido e essas respostas foram respondidas. Mas eu precisei ver na vida de alguns homens essas respostas. Existem respostas que não são sentimentos, existem respostas que são visuais. Nós precisamos enxergar a paz que excede em todo entendimento, não apenas senti-la. As pessoas estão vendo essa paz em você? Em você habita a solução de todos os problemas que possam existir. Você está perdido? Jesus é o caminho. Você está doente? Jesus é a cura. Você está atormentado? Ele é o príncipe da paz. Você está preso?
Jesus é a liberdade. Você é órfão? Jesus é o Filho que nos religou ao Pai. Está em dúvida? Maravilhoso conselheiro Ele é. Foi condenado? Ele é a salvação. E posso falar mais uma coisa? Quando as pessoas olharem para você e cruzarem o seu caminho, e você notar no seu espírito, assim como Jesus notava no espírito dele, e olharem para você e falarem assim: cara, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu estou tão perdido. Quem habita em você? Jesus é o caminho, cara. Cara, eu não sei, eu estou me sentindo morto, eu estou me sentindo apagado. Jesus é a vida. Você tem vida para derramar na vida das pessoas. Com um mundo cheio de informação, tão atormentado, que enlouquecem a nossa cabeça às vezes. O príncipe da paz habita no seu coração, habita, você é templo do Espírito Santo, você tem algo para derramar nessa terra, você tem algo para derramar na sua família, você tem algo para derramar nos seus amigos, vizinhos, todos aqueles que te rodeiam. Posso falar mais uma coisa: você é a resposta de muita oração. Você é a resposta de muitos alunos que buscam algo em uma faculdade e que só vão conseguir no silêncio do seu quarto, ou no toque da sua mão, ou no ouvir a sua voz. Em Romanos 8,19, fala assim: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem filho de Deus aqui? Então, a criação aguarda com grande expectativa você e eu. Como vai ser a nossa resposta ao sair daquela porta? Como vai ser a nossa resposta ao sentar na mesa? Não sentar na mesa, né? Porque senão vai dar bagunça. Não pode sentar na mesa. Sentar na cadeira, à mesa. Como vai ser a nossa resposta em um jantar ou um almoço em família? Como será a nossa resposta a partir de hoje, sabendo que nós somos a expressão exata de Deus? Nós portamos o Espírito do próprio Deus, nós portamos a resposta de muita gente. Nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Só que para eu me parecer com Cristo, para eu me parecer com Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter um relacionamento muito íntimo com Ele. Vocês já viram aqueles casais que estão aí há 40, 50 anos de casados? Eu tenho um vovô e uma vovó que eles são muito parecidos. São tão parecidos que eles brigam às vezes. Mas é uma briga curta, porque como eles se conhecem muito, né, eles já sabem o que o outro vai responder. Então é só quase troca de 2 palavras, já está resolvido. E eles começam a se parecer, o jeito de andar, o que eles gostam de comer, o que eles vestem, eles se tornam parecidos, às vezes até fisicamente, né? Vocês já viram esses casais que se parecem? Tá difícil de encontrar, né? Casal de 50 anos. Em nome de Jesus, essa não é uma realidade nossa. Serei casado com a Renata até o fim da minha vida, e espero que seja longa. Por que esses casais se parecem? Por conta do relacionamento, dia a dia. É todo dia conversando, tendo relacionamento íntimo, sabendo o que um ou outro gosta, sabendo o que um ou outro fala, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de andar, começa a pegar esses trejeitos. A nossa vida com Jesus não é diferente.
Nós necessitamos nos relacionar com Jesus dia após dia, para que essas expressões de Deus, para que o brilho da glória de Deus venha a brilhar através da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus, ele veio na terra para nos mostrar como nos comportar na terra, porque talvez até então, se talvez Jesus não tivesse vindo na terra, a gente ficava, mas você fala daí do céu, né? Desce aqui rapidão, só para testar um negócio só. Talvez no nosso coração geraria essa pergunta, né? Então, para a gente poder se parecer com Jesus, nós precisamos nos relacionar. Eu já ouvi algumas pessoas falando que elas têm um certo tipo de... É tipo uma vergonha, sabe? Uma vergonha própria, tipo... Sabe aquele sentimento de vergonha do seu eu mesmo? Tipo, o que eu estou fazendo? Eu não sei se vocês têm. Às vezes eu tenho uns tiques. Sabe um momento de loucura que tu faz uns negócios dentro do carro? Tipo isso. Vocês já fizeram? Vocês já fizeram, que eu sei. Por favor, senão eu vou achar que eu sou meio louco. Sabe aquela coisa que tu está andando assim... Nossa, que vergonha, por que eu fiz isso? Sabe? Tem gente que está rindo muito, cara. Deve ser muito louco. Meu Deus. Você sabe que nós temos um psiquiatra aqui na igreja, né? Qualquer coisa a gente fala com ele, né? E às vezes quando a gente entra no nosso quarto, parece até um momento de loucura, né? Eu falo, ninguém me responde. Cara, onde eu tô com a cabeça? Tô aqui ajoelhado, falo, não sinto nada, não vejo nada. Tá doendo as minhas costas. Cadê? Então eu vou deixar para orar e para falar com ele lá na vida eterna. Em João 17:1-3 fala assim: depois de dizer isso, Jesus... Não isso que eu falei, isso é o versículo. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna e todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você quer desfrutar da vida eterna? Conheça a Deus. Você não precisa ser levado aos céus para desfrutar dessa vida eterna. Nós pregamos tanto que um dia nós vamos estar na glória e na vida eterna com Deus, enquanto tem pessoas que já estão vivendo e estão com os pés aqui na terra ainda. Existe uma vida eterna para você acessar no seu secreto, que você pode acessar essa vida eterna e expressar aqui na terra. Por isso que Jesus foi tão diferente de tudo que já passou, de todo mundo que já pisou nessa terra, era porque ele expressava a paz, a tranquilidade, o quão maravilhoso é a vida eterna. Posso te falar uma coisa? A paz que excede o entendimento não necessita ser vivida apenas na vida eterna. Você pode viver a vida eterna aqui. Aí você vai começar a ser chamado de estranho. Nossa, está acontecendo tanta coisa na sua vida, mas você está tão bem. Como você pode perdoar fulano? Tem um vídeo na internet, eu não sei se vocês já viram, cai para o ramo da psicologia, psiquiatria talvez. Vocês sabem o que é psicopata, né? Psicopata é aquele cara que não tem sentimento algum, que ele faz as coisas por mero... Ele não tem sentimento, ele não ama, ele não se entristece. Eu estou certa, psicólogo? Tô certa não, né? Tô certo? Sai fora. É louco. Sou Gaudério, tchê. Tá louco? Cara, e esses psicopatas é muito difícil. Eles não têm cura, ele não tem remédio, não tem... Cara, psicopata é um negócio tenso.
E teve um serial killer, eu acho que acredito que é lá nos Estados Unidos, que ele matou um monte de mulheres. Ele fez o que fez. Serial killer, gente. Fez e aconteceu com essas mulheres. E ele foi colocado a julgamento, eu acredito que deve ser tipo um julgamento popular, que o júri dos Estados Unidos, ele abre para que as vítimas, os familiares das vítimas, falem algo para esse cara, para esse assassino, para esse serial killer aí. E daí, enquanto todas as famílias chegavam ali, cara, você é um vacilão, não vou falar as palavras aqui, mas xingavam ele, falavam um monte de coisa pro cara, amaldiçoavam o cara e tal, e, pô, você é um lixo, não sei o que, você merecia morrer e tal coisa, beleza. Chegou um senhor, não sei se ele é judeu, se ele é cristão, o que ele é, mas chegou um senhor, ele para na frente do lugar onde ele vai falar, ele olha pra cara desse cara, e ele fala assim, cara, você dificultou muito a minha vida. Você arrancou um pedaço muito importante, muito bonito da minha vida. E você está fazendo eu ter que cumprir um dos mandamentos mais difíceis, que é amar o meu inimigo e perdoá-lo. Eu quero que você olhe para mim e eu quero falar para você, eu te perdoo. Nesse mesmo momento, o psicopata que não tem sentimento começa a chorar. Eu não sei se Jesus alcançou esse psicopata, eu não sei se Jesus tocou o coração dele. Mas talvez essa mensagem que esse vídeo traz, um simples vídeo, se não tocar o seu coração, as atitudes de Jesus aqui na terra não é que serão fáceis, mas elas serão mais simples se nós o conhecermos todos os dias. Aí você entra no seu quarto e fala assim, que difícil é abrir a minha boca. Nossa, como é difícil falar com Deus. Nossa, como é difícil ter algo para, sei lá, trocar uma ideia. Em Isaías 65, 24 fala assim, vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui comigo? Amém? Amém? Em Isaías 65, 24 fala assim, antes de que clamem, eu responderei, mesmo antes que digam algo, eu os ouvirei. Posso falar algo para você? Só entra no seu quarto, chama Jesus, Ele está lá, Ele habita em você, e Deus é tão bom que até o nosso silêncio fala. Antes que você abra a sua boca, Ele já está te respondendo. Antes que você fale algo, o seu silêncio já disse por você. O problema é que nós queremos falar, o problema é que nós queremos ouvir, e às vezes, o que Deus quer é que a gente venha viver verdadeiramente esses momentos e essa vida com Ele. Aí conforme a gente vai andando em relacionamento com Deus, o nosso caráter vai sendo moldado, e as pessoas pouco a pouco vão começando a olhar e falar assim, cara, você é diferente. Nossa, fulano falou tanta coisa para você, e você agiu numa mansidão, você agiu numa humildade. Nossa, cara, você perdoou fulano? Como você conseguiu fazer isso? Cara, você amou um cara que não merece ser amado. Como você pôde fazer isso, cara? Cara, você foi justo numa oportunidade de você mudar a sua vida financeiramente. Nossa, você é tão fiel a esse Deus. Olha como está a sua vida. Por que você continua obedecendo? Você começa a se tornar o diferente do rolê, mas começa a plantar sementes que nem você sabe que você está plantando. Sabe qual é o maior propósito da sua vida? Revelar o Pai a toda a criação. Se você entrou aqui essa noite um pouco confuso,
com a sua vida sem sentido, com dúvida em tudo que você estava vivendo, eu tenho algumas notícias para te dar. Você não foi feito por um acaso, você não é fruto de um acaso, você foi feito pelas mãos de Deus. Você foi criado para um propósito. Está difícil de revelar esse propósito? Acesse a Jesus, conheça a Jesus, tranque a porta do seu quarto, ore a Deus, busque a Ele, e o seu eu começará a se tornar o mais parecido possível com o próprio Deus. Olha, se vocês não acham isso incrível, em você saber que a sua vida, o seu estilo de responder, andar, falar, tocou a vida de alguém. Se você não acha isso incrível, cara, eu não sei mais o que você acha, mas você pode ser um pequeno Cristo para muitas pessoas que te cercam. Lembrando, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, com grande expectativa. Tem filho de Deus aí? Sabia que eu amo vocês? Só para falar só. Coloquem-se de pé, por favor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos e comece a declarar a soberania de Deus na sua vida. Comece a declarar que você é 100% dele e que ele é o dono dos seus pensamentos, dos seus desejos. Vamos lá, meus amigos, abra sua boca agora. Comece a declarar em alto e bom som que você se tornará, pela graça e misericórdia dele, mais manso, mais humilde, mais amoroso, perdoador, justo. Comece a declarar que todos os traços de Jesus possam brilhar e serem manifestos através do seu andar, do seu falar, do seu olhar, do seu sentir. Afinal de contas, ele é dono de você, ele tem o seu coração 100%. Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso dono, o dono dos nossos pensamentos, Jesus. Jesus, nós somos completamente seus. Então, Jesus, cumpra o seu querer, Jesus, nas nossas vidas. Jesus, que as nossas atitudes não sejam pautadas em sentimentos momentâneos, e sim, Jesus, na revelação do teu Espírito através das nossas vidas, Jesus. Jesus, que onde a gente colocar as plantas dos nossos pés, Jesus, venha tornar a vida, venham sentir e ver a alegria que é viver contigo, Jesus. Jesus, que a nossa vida venha expressar a maravilhosa graça de Deus. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, mas nos torne misericordiosos. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão, Jesus, com nós, mas nos torne perdoadores. Obrigado, Jesus, por ser manso e humilde, mas nos torne mais mansos e humildes, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, mas por favor, Jesus, que a gente venha refletir e exalar mais e mais o seu amor na vida de cada pessoa que nos rodeia. Jesus, toque o nosso coração e faça, Jesus, com que a gente consiga tocar o coração das pessoas que nos rodeiam, Jesus. Nos torne a resposta, Jesus, de muitas orações, porque a nosso maior privilégio, Jesus, é manifestar a sua glória, é declarar que nós somos filhos e nós somos a resposta de toda a criação.
que ela anseia pela nossa manifestação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Só quero seus lábios.
Jesus, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Jesus, muito obrigado pela tua doce voz, pela tua palavra, Jesus. Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite cheios de convicção de quem nós somos em ti, Jesus, de quem o Senhor é em nós, Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus, por cada irmão que pôde estar aqui, por cada pessoa que assistiu-nos no online. Jesus, que essa palavra possa fazer a diferença não apenas na vida desses irmãos aqui, mas das pessoas que os rodeiam, Jesus, que os cercam, Jesus, que possa fazer tremendo sentido na vida de cada um ao sair dessa porta para fora, Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Vocês podem aplaudir a Jesus aí, meus amigos. Deixa eu dar um recadinho bem rápido para vocês aí. Sábado agora, a gente vai ter um culto feito pelo Poeminhas, que é para pais, não só papais homens, pais no sentido coletivo de papai e mamãe, pais irresponsáveis. Se você é um titio e cuida também do seu sobrinho, eu acho muito importante, de extrema valia, você estar aqui no sábado agora. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que vai ser publicado o horário, tudo certinho, beleza? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana, brilhem Jesus onde vocês forem, amém? Deus abençoe, dê uns 10 abraços aí.